pessoas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje estou aqui mais uma vez em nome da fofoca. Sim, gente, veio aí o vídeo que vocês estavam aguardando há muito tempo. Eu sei que eu atrasei, tá? Boa noite. O vídeo sobre o que rolou... Não, esse aí é outro quadro. O que aconteceu com os Jonas Brothers, gente? Porque, sim, né? A gente sabe que rolaram tretas ali entre os Jonas Brothers que fez eles terminarem e tal, deram aquela pausa ali de um tempão, aí depois voltou. Mas o que rolou, né? Ali nos bastidores, rolou alguma treta? Eles ficaram sem se falar? Eles deixaram o fato de eles serem irmãos falar mais alto ou a banda falou mais alto? Vim contar tudo pra vocês hoje aqui em nome da fofoca, porém, fofoca com consciência, porque isso tudo que eu vou falar aqui hoje veio do documentário deles da Prime Video. Eu sempre falo Amazon Prime Video. Mas enfim, mesma coisa. Chamado Chasing Happiness, que é um documentário muito bom. Eu, inclusive, deixei ele na listinha ali do meu vídeo de documentários do pop que você precisa assistir. Vou deixar o card aqui em cima. E é um documentário que todo mundo que é muito fã de Jonas Brothers já viu ou deveria ver com certeza. Porque, gente, revelou muita coisa. E assim, vim aqui contar o que rolou nesse momento tenso ali da vida deles, que eles deram aquela pausa há muitos anos atrás. Lá, 2010, 2011, por ali. Mas antes da gente começar, eu vou pedir pra você se inscrever aqui embaixo e deixar o seu like, porque é de graça e ajuda muito o vídeo a ser entregue no YouTube pra mais pessoas. E aí, muitas pessoas sabem mais dessa fofoca porque ela é boa. E aproveita e manda esse vídeo também pra aquele seu amigo que é fã de Jonas Brothers. Que ele vai gostar de saber, apesar de talvez que ele já sabe, mas vem aqui pra gente fofocar. E aproveitando pra lembrar que o Clube de Membros está abertíssimo e já está funcionando. Então, clica aqui pra ser membro, porque vai ter muita coisa exclusiva pra membros muito em breve. Bom, então hoje a gente vai entender o que aconteceu no término ali, na pausa, no hiato, enfim, dos Jonas Brothers e como rolou essa volta aí deles, né? O documentário, ele conta desde o início da carreira, então eu vou dar aqui um pequeno respaldo do que aconteceu ali, de como foi o início dos Jonas Brothers, pra quem não é muito fã, quem tá aqui entendendo essa história pela primeira vez, pegar uma base da coisa toda, né? Inclusive, queria dizer que eu tava, pois eu sou fã de Jonas Brothers desde antes do mundo saber direito o que era Jonas Brothers. Eu era a pessoa que chegava e falava: Oi, tudo bem? Boa noite. Será que você tem um minutinho pra ouvir a palavra de Jonas Brothers? É só que eles são meio roqueiros, assim, uma coisa meio Green Day, sabe? Pois é. Gente, Jonas Brothers tocava rockzinho no início, tá? Então não vem querer me julgar aqui, não. Então eu estava lá desde a época de Mandy, muito orgulhosa destes três, sim, muito fanzoca. Esse documentário é lá do iniciozinho da volta deles ali em 2018. Começa ali com eles juntos pela primeira vez em 8 anos, se eu não me engano, né? Porque depois do término ali da banda, foi a primeira vez deles todos juntos, de verdade, dali, naquele climão e tal. Bom, o Nick, ele sempre foi ali o que era mais chamado de estrela do grupo, né? Que foi quem fez os Jonas Brothers ser os Jonas Brothers. Não é exatamente uma grande mentira, né? Assim, dói um pouco falar isso pra mim hoje, porque pra quem não sabe, eu conheci os Jonas Brothers numa viagem aí. E eu vou postar o vlog da viagem muito em breve aí, que vocês vão ver aqui, e o Nick não foi a pessoa mais legal do mundo. Então, assim, eu não gosto de ficar enaltecendo ele, não. Mas é um fato. Então, ele realmente era ali o grande menino prodígio entre os três irmãos. O Nick Jonas, ele começou na Broadway, né? Ele desde pequeno, ele sempre teve ali muito ouvido pra música e tal. E os pais resolveram investir nisso. E um belo dia, ele recebeu um convite pra participar de um teste pra uma peça da Broadway. Que, né, gente, né? Não é qualquer um não que faz um teste pra Broadway, tá? E lá estava ele, Nick Jonas, ali fazendo peças e tudo mais, muito criancinha. E aí começando a viver disso, aí começou a compor com o pai. E o Joe... guarda essa informação, tá? Porque, assim, Joe Jonas, ele tinha esse negócio aí com o Nick. A gente vai falar disso aqui ao longo do documentário, vocês vão ver. É meio zoado falar isso, mas parecia uma competição. Joe, não muito mais velho que o Nick, começou a ver ali que o Nick tava fazendo sucesso, que o Nick tava fazendo isso, ele virou e falou: eu quero isso também, quero fazer uns testes também pra umas audições. Aí ele pegou e começou a fazer também, fez os testes, quando viu ele tava fazendo um trabalhinho ou outro e tal. Eis que, de repente, eles fizeram ali um grupo, né? Porque Kevin, ele era só um menino, né, de boas ali, ele não tava ali fazendo Broadway, nada demais, na verdade tá sofrendo bullying na escola, enfim. E aí, né, depois que o Joe viu que o Nick tava fazendo sucesso e tava fazendo música pra um cara da Sony, e ele entrou nessa história toda, o Kevin entrou ali também, aí assim começou a surgir o início dos Jonas Brothers, e numa dessas eles escreveram o primeiro sucesso deles, que foi Please Be Mine, que é maravilhosa, icônica, eu amo essa música, quem não conhece, por favor, escute. E aí eles escreveram ali e tal, e o cara da Sony gostou, e aí assim surgiu
surgiu os Jonas Brothers. Tô contando muito por alto, é cheio de detalhes essa história, mas basicamente foi assim. E com essa música, eles conseguiram o primeiro contrato ali com a Columbia Records, Columbia, enfim, que era um selo dentro da Sony. No documentário a gente também vê que, assim, o início da fama já não foi muito fácil, e isso explica um pouco muita coisa sobre o Nick também. Por quê? O Nick, ele acaba descobrindo que ele é diabético, e isso não é nenhuma surpresa pra ninguém que acompanha o trabalho dele ali, deles todos, porque ele inclusive tem uma música sobre isso, que é A Little Bit Longer, que é o nome do terceiro álbum de estúdio deles ali. Terceiro porque rolou o Jonas Brothers ali, principalzão, que tem Mandy. Muita gente nunca lembra dele, mas ele existiu. E mostra bem, falam bem disso ali no documentário, e disseram que o Nick mudou muito depois que ele descobriu isso, que ele era um menino super sorridente e tudo mais, e que ele ficou mais sério. Então talvez explique um pouco aí de muita coisa de quem ele é hoje, né? Porque vamos falar sobre isso aqui ao longo do vídeo. Bom, a banda dos Jonas Brothers causou um pouco de rebuliço ali entre a comunidade deles, né, ali em New Jersey, porque o pai dos Jonas Brothers, o Kevin Jonas pai, ele era pastor de uma igreja. Então, pra quem não sabe, pastor ali de igreja americana, normalmente é aquele cara que é o líder da comunidade e etc, etc, e esse era o pai dos Jonas Brothers nessa igreja. E por ser pastor de igreja, muita gente esperava que ele tivesse uma família de margarina, né, uma coisa perfeita, idealizada, somente de um jeito X. Então, quando começou a ter a banda dos Jonas Brothers e a galera ali começou a ver que eles não tocavam música cristã, que eles tocavam rock, falavam de meninas e tal, um absurdo realmente, né, eles começaram a se voltar contra a família Jonas. E aí começaram a querer tirar o pai dos Jonas Brothers ali de pastor da igreja, porque não achavam correto. Todo mundo se voltou contra eles, o cara foi demitido. Né, demitido. Nem sei se pastor é demitido, mas enfim. Ele saiu do posicionamento dele de pastor e, de quebra, os Jonas Brothers perderam o contrato deles com a Columbia. Resultado, eles estavam falidos, iam ter que se mudar, foi um caos. E eles até voltam ali, né, pra mostrar e contar essa parte toda da vida deles, e não só aconteceu isso tudo, como eles viraram persona não grata ali na igreja. Os Jonas Brothers até hoje não são bem aceitos ali na igreja da comunidade que eles cresceram e que eles ajudaram a popularizar, inclusive. Então eles chegam lá, querem entrar, e eles ficam, a gente acha que não dá, não sei o quê. O Joe até fica, gente, como assim? O que aconteceu? E eles vão embora, eles nem entram ali. Então é bem bizarro, a coisa foi bem feia ali. Com essa mudança toda, eles não só saíram dali e ficaram falidos, como eles se mudaram de região. Eles foram morar em outro lugar, um lugar bem mais afastado. E aí foi quando as coisas começaram a mudar, porque eles deixaram de fazer shows por diversão e começaram a fazer shows por dinheiro. E aí, no meio dessa coisa toda, veio uma ligação da Disney falando: seguinte, a gente tem um negócio aí que vocês querem, vocês têm um negócio que a gente tá querendo, então bora fechar? Foi assim. E no meio dessa veio aí todo o sucesso que a gente já conhece, né? A Disney foi quem realmente popularizou muito os Jonas Brothers, e eu me lembro disso, que eu acompanhava, como eu falei, Jonas Brothers desde o primeiro single, que foi Mandy, e durante Mandy, né, eles apareceram muito, tiveram muito destaque com Mandy, o clipe passava bastante, mas eu lembro que de Mandy até a época de SOS, Hold On ali, no iniciozinho da Disney, ou até mesmo Year 3000, que a gente vai falar aqui, eles deram uma sumida. Eu lembro que eu fiquei, gente, o que aconteceu? E na época eu tava lá, acompanhando MySpace, tudo isso ali, vendo tudo que acontecia com eles, os videozinhos que eles tinham aqui no YouTube, são maravilhosos, inclusive. Mas enfim, eu tava ali acompanhando, eles desapareceram por um tempo. E foi nesse período caótico aí que eu acabei de falar da coisa da igreja, da mudança e tudo mais. Numa dessa, eles fecharam um contrato com a Disney, e o que fez estourar mesmo não foi nem SOS e Hold On, foi o clipe de Year 3000, que é uma música originalmente do Busted, e não é todo mundo que lembra disso, que eu acho um absurdo, que Busted é uma banda muito famosa na Inglaterra, que era amiguinha do McFly. Eu fico assim, gente, tudo bom? Jonas Brothers já até cantou Year 3000 junto com Busted, tá? E esse clipe de Year 3000, eles levaram da outra gravadora, né? Da outra época. Eles gravaram antes da Disney e eles levaram, o negócio estourou e aí virou o que virou. E no meio dessa, Joe Jonas foi chamado pra fazer um filme que todos conhecem, que é Camp Rock. E aí fizeram bem bolado ali, e aí não levaram só o Joe, mas o Kevin e o Nick também. Mas o convite originalmente foi feito pro Joe Jonas. E aí, gente, o resto é história. Vocês já sabem de toda a trajetória de sucesso. E aí foi uma explosão louca. E aí eles estouraram no país inteiro. E aí
mostra super esse processo de explosão ali, que é muito, muito doido de ver, porque eles saíram de falidos sem nada pra sensações do momento, gente. É loucura. Inclusive, tem um momento muito bonitinho que eles falam ali das esposas, né? Foi nessa época que o Kevin, inclusive, conheceu a Danielle, que é a atual esposa dele. Então, eles estão juntos desde essa época. E é bonitinho que eles falam que ela é a futura esposa do Kevin e tal. E ainda fala do Nick Jonas com a Miley, que foi com ela que ele descobriu que era um homem apaixonado. Então, meu coração, fã de Jonas, não aguentou aquele momento, mas enfim. Vamos falar dos arrependimentos. O que eles tiveram de arrependimentos, as tretas, o que realmente aconteceu, que levou ao fim dos Jonas Brothers, mesmo que temporário, né? Porque com todo esse sucesso estrondoso, o que aconteceu então? Nesse momento, eles estão ali conversando, fazendo um joguinho assim, meio verdade ou consequência. Só que no caso, só de verdade mesmo. E aí, eles perguntam, né, os maiores arrependimentos. E aí, essa pergunta, quando cai pro Nick, o Nick fala que o maior arrependimento dele foi a segunda temporada da série Jonas, da Disney. E não é segredo pra ninguém que eles realmente não gostaram ali da série Jonas, porque eles já estavam entrando numa fase mais madura, pelo menos o Joe e o Kevin já estavam virando adultos, o Nick ainda era adolescente, ok? Mas a série era muito infantil, como a maioria das séries do Disney Channel. Então, a segunda temporada já foi uma coisa que eles se arrependeram mais e o Nick acha que eles não deviam ter feito. Porém, é aí que começa, né? Abriu a porteira, começaram a falar sobre isso, e aí eles começaram a falar de coisas que rolaram ali na época, que foi tudo uma grande bola de neve pra causar o estopim do que foi a pausa dos Jonas Brothers, que foi feia. Também, quando falaram da série dos Jonas, eles falaram que um grande arrependimento foi o clássico anel de castidade, né? Quem não lembra disso, gente? Pra quem é novinho e não pegou essa fase, eu vou explicar. Os Jonas Brothers, na época, eles eram muito conhecidos, não só os Jonas, tá? Veja bem. Miley Cyrus, Selena Gomez, não me lembro se Demi Lovato também, mas Miley e Selena, com certeza, eram conhecidos por usar o anel do eu escolhi esperar. Então, só vou fazer alguma coisa depois de casar. E aí, gente, isso era uma piada ambulante na internet, porque, né, um adolescente usando um negócio desse da Disney, com todas as garotas aos pés deles, ninguém levava a sério e todo mundo fazia piada com eles, porque masculinidade tóxica, sabemos, né? Então, aquela coisa aí que a gente tem na sociedade. Já que eles eram famosos e tinham várias meninas aos pés dele, eles tinham que basicamente, né, pegar qualquer menina que vinham pela frente. E eles não gostam de lembrar dessa história porque o anel de castidade é uma coisa que eles cresceram vendo quando eles eram crianças e eles achavam super legal e tal. Só que quando chegou na fase da adolescência, eles ficaram tipo... Quê? Não. Só que a Disney insistiu que eles usassem e aí é uma coisa que eles também se arrependem. Agora imagina isso na cabeça de pessoas super novinhas, né? Por mais que eles tivessem uma grande base familiar de muita, sabe, muito sólida, é difícil, né? Você tá ali, o Nick na época com 15, 16 anos, o Joe com 18 ali, 19 e o Kevin um pouquinho mais velho. Eu nunca lembro a diferença de idade entre eles três, mas é por aí. Imagina você aí dominando o mundo, tendo o mundo aos seus pés e com uma pressão gigantesca do que você pode, não pode fazer, tem que agir assim, tem que agir assim. A gente sabe como é que é a estrela da Disney, né? Então, isso foi virando uma bola de neve de estresse. E foi muito estresse. Esse tempo que eles estouraram muito foi uma coisa de louco. Aonde eles iam era um grande surto e eles até comentam isso de quando que virou uma coisa super legal de um reconhecimento pro trabalho, até um ponto que eles começaram a, será que eles têm que ter medo do que tá rolando? As pessoas descontroladas? E claro, nesse momento aparece cenas do Brasil, né? Eles no Cristo Redentor e tudo mais. Complicado, né? Mas tudo bem. Então, eles começaram a sentir muito essa pressão do sucesso. Foi tudo muito intenso. E isso bateu diferente pra cada um dos três. Começando com o Nick. O Nick foi o grande problema do fim dos Jonas Brothers e isso fica extremamente claro nesse documentário, porque o Nick, ele começou a querer fazer outras coisas musicalmente, né? Ele sempre foi a cabeça musical, a cabeça do talento ali dos três, e os irmãos meio que não estavam na mesma página que ele, e ele se sentia bloqueado criativamente. Com isso, veio o projeto paralelo dele, que eu lembro bem na época como é que foi isso. Muita gente começou a falar que os Jonas Brothers iam acabar e tudo mais, porque o Nick Jonas estava ali fazendo o Nick Jonas and the Administration, que era um grupo de músicos mais velhos e tal, que ele fez até uma música bem famosa. I want someone to love me.
For Who I Am. É muito baixo, não consigo. Ele fez uma música muito legal com Administration, mas não foi uma coisa que super vingou. Mas rolou um burburinho, sim. E aí ele tava aproveitando esse momento, mas é claro que a mídia não dá uma trégua e começou. Ai, o fim dos Jonas Brothers. Jonas Brothers vão acabar. Só que mal ou bem, o Nick Jonas, ele tava tendo ali um gostinho do que era ser solo. Do que era ter o próprio projeto, o próprio nome. Era Nick Jonas and the Administration. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que quando o Joe viu que o Nick tava fazendo um teste pra Broadway, fazendo um negócio aqui, compondo música ali, ele quis se meter no meio dessa também? Então, isso aconteceu de novo na fase adulta. Quando o Joe Jonas viu ali que Nick estava fazendo seu projeto solo, ele virou e falou: também vou fazer. Também quero fazer esse negócio aí. Vou lançar aqui meu negócio. E veio aí o primeiro álbum solo do Joe Jonas, o Fast Life, que foi um grande flop. Gente, o que o Nick Jonas teve de sucesso com o Nick Jonas and the Administration, o Joe teve de flop. Ninguém ligava pro projeto solo do Joe, que era muito louco, porque o Joe era o frontman da banda, né? Então o Nick e o Joe eram as grandes estrelas ali, o Kevin era deixado de lado, coitado. Mas o Joe tinha muito destaque, então foi muito discrepante, eu lembro direitinho disso e assim... Eu mesmo ignorava super o trabalho do Joe também, eu só queria saber do Nick. Então, o que parecia é que ele também queria se provar pro resto do mundo que ele existia sem os irmãos, assim como o Nick estava existindo. Só que não deu muito certo. E eu acho isso muito curioso. É o que eu falei. Parece uma coisa meio de uma competição ali interna. Assim, não tô dizendo que eles se odeiam de jeito nenhum. Na verdade, esse documentário deixa bem claro o quão próximo era a relação deles dois. Era uma coisa de tipo, o Joe Jonas, ele ganhou um irmão caçula. Até então ele era o caçula e veio o Nick. Então eles têm uma ligação muito forte. Só que era muito bizarro, porque ele fez isso quando criança, depois fez isso depois, né, mais velho. Vamos de terapia, né, Joe Jonas? Mas tudo bem, espero que esteja tudo bem hoje. Mas e o Kevin? Coitado. O Kevin, ele era o mais de boa da história. Sempre foi o mais de boa da história. E esse documentário mostra bem o quão ele era mais tranquilo, inclusive muito injustiçado. O Kevin tinha acabado de se casar com a Danielle, então assim, gente, ele casou novo, ele tava apaixonadíssimo, e ele tava super assim, aproveitando a vida de casado. E tá errado? Só que, né, ele foi deixando um pouco de lado tudo, enquanto os irmãos estavam fazendo ali a carreira solo. O Kevin tava fazendo a carreira solo com a esposa dele. Mas não foi só tipo assim, fiquei casado, vou ficar aqui vivendo a minha vida de casado. Não. Claro que a mídia quis faturar em cima disso. Então veio aí o reality daí, Married to Jonas. E era mostrando a vida dele com a Danielle, de recém-casados e tudo mais. E aí a coisa começou a feder. Porque nesse programa teve um dia que o Nick e o Joe foram na casa do Kevin ver o Kevin. E o programa era Married to Jonas. Só quem tava casado era o Kevin. Então, o programa sobre o Kevin. O Nick e o Joe nunca foram a favor dessa história desse programa. Então, quando eles chegaram lá, mesmo já tendo dito que não queriam participar disso, o Kevin tava com a equipe toda de filmagem na casa. E aí, o Nick e o Joe chegam lá pra almoço em família, tava a família toda, e a câmera lá, filmando eles ali. E eles não gostaram, se sentiram desconfortáveis, porque falaram que tirava a intimidade deles ali, era o momento deles em família, e aí já começou a ficar o climão. E guarda essa informação, porque isso vai ser relevante lá na frente pra uma coisa que o Joe falou pro Kevin, de uma coisa bem tensa que rolou. Então, rolou uma parada, tipo assim, não somos mais os irmãos, agora o Kevin é o Kevin casado. Ok. E aí, nessa mesma época ali, lá pra 2013, eles tentaram fazer uma volta anunciada, que eu me lembro bem, que foi bem flopada e não deu certo. Quem lembra aí da época de Pom Poms? Aquele clipe que foi um grande surto coletivo. Que ninguém lembra que existe, que desastres. E eles mesmos falam sobre isso, né? Que eles tentaram fazer essa volta, tentaram continuar, porque esse período aí que eles ficaram sem nada foi uma pausa que eles estavam precisando, e aí essa pausa envolveu esses outros projetos, mas quando eles tentaram voltar, a coisa já não fluía mais como antes. E no meio disso, quem foi que não segurou a pressão logo de cara? Ele mesmo, galera, Nick Jonas. Nick Jonas não deu pro Nick. Nessa volta, o Nick teve uma crise de pânico, palavras usadas por ele, inclusive, sobre toda essa pressão ali da volta dos Jonas Brothers e que tudo tinha que ser igual. E todos eles tinham, né, uma pressão muito grande de sucesso de tudo que tava acontecendo ali. E o Nick, quando voltou, ele ficou meio... Não sei, não tô gostando, não tô me sentindo na mesma vibe. E ele foi ter uma conversa com o pai justamente sobre isso. Falar, pai, o negócio é o seguinte... Pra mim não tá rolando mais os Jonas Brothers e eu tô em outro momento, eu quero outra coisa. Como eu falei, tinha tido o projeto solo que deu certo e ele gostou. E ele achando, assim, que não ia ser surpresa pra ninguém, que ele ia falar com o Kevin e com o Joe, e que ele ia falar... Galera,
preciso de uma pausa. Tamo em paz. Mas não tamo em paz, não rolou paz nenhuma, porque ele falou crente e foi um choque pra todo mundo. O Kevin ficou chocado, o Joe ficou magoadíssimo, Joe levou super pro pessoal e eles não estavam esperando, não. Na verdade, as palavras usadas de acordo com esse documentário foram: os Jonas Brothers não deveriam existir mais. Acho que devíamos fazer outras coisas agora. Bem virginiano, bem prático. O Joe, quando ouviu aquilo, como eu falei, ficou super magoado e ele se fechou e não conseguiu esboçar reação porque ele falou que foi um tapa na cara muito grande que ele levou. E aí ele pegou e falou: tá bom, você quer o fim? Então vai ser o fim que você vai ter. E o Kevin ali no meio dos dois, da briga dos dois, e meio que magoado tanto quanto o Joe, mas o Joe ficou mal. E ele ainda fala, o pior de tudo foi ouvir aquilo do Nick. Então é isso que eu tô falando, assim, eles tinham uma relação muito forte, apesar dos apesares. E eles ficaram sem se falar. Kevin no meio da coisa, Joe e Nick, cada um pra um canto, não estavam se falando. Bom, pouco tempo depois dessa história de fim de Jonas Brothers aí, né, eles anunciaram em vários lugares de imprensa, falaram que ia acabar mesmo, ia dar uma pausa. Eles chamaram de hiato, né? Porque é sempre um hiato, né? Sempre um hiato que vai dar uma pausa, daqui a pouco volta. Tem gente que a gente tá esperando até hoje. Né, não, One Direction. Pois é. No meio dessa, rolou um festival muito famoso de fim de ano lá, chamado Jingle Ball Bash. E, bom, quem estava confirmado pra esse festival era o Nick e o Joe. Só que eles foram chamados pra esse festival num tom de ameaça, na verdade. Então foi uma parada meio assim: se vocês não forem lá tocar, a gente não toca mais nenhuma música de vocês na rádio, nem do Nick, nem do Joe, nem do Jonas Brothers, nunca mais. Eu achei uma chantagem emocional meio barata, né? Mas tudo bem. Por conta deles serem os únicos com trabalho solo, aí a rádio, que é quem faz esse festival, virou pro Kevin e falou: bom, Kevin, eles vão tocar música solo, então você não precisa ir, não. Excluíram o Kevin. O combinado é que eles iam tocar música solo e tá tudo bem. Só que, na verdade, o que rolou foi que eles acabaram fazendo um set inteiro sobre Jonas Brothers com todos os sucessos e eles tocaram juntos, não foi separado. E o Kevin não estava. E aí, galera? Aí a coisa ficou feia, e com razão, né? O Kevin ficou bem chateado, com toda razão. Eu também ficaria. Foi uma coisa que, assim, meio que saiu de controle, mas mal ou bem, o Nick e o Joe foram lá, subiram no palco e cantaram Sem o Irmão. Eu, no lugar do Kevin, ficaria com muita raiva também ficaria super magoado, e faria o que ele fez, que foi, parou de falar com os dois, sim. O que faltou ali foi um diálogo, foi uma lavagem de roupa suja, né? Uma terapia em família. Faltou. Lembra que eu falei que o Joe fala uma coisa pesada pro Kevin? Foi nesse momento. Aí, quando eles discutem essa situação do festival, o Kevin pergunta do porquê que eles tocaram no festival sem ele mesmo assim. Aí o Joe, muito sincerão, pega e manda: então, a gente tocou porque eu acho que a gente tava se sentindo meio desconexo de você, assim. Parecia que você tava segurando a gente. Calma que piora. E aí você tava com outras prioridades, você só queria saber do seu casamento e tal, e você não tava na mesma página que a gente sentiu isso como segurando a gente, então, enfim, é isso. Já passou, a gente não devia ter feito isso, foi mal. E o Kevin fica com uma cara do tipo: entendi, então. Pesado, achei pesado. Eu falei, nossa. Joe Jonas, mas precisa dessa sinceridade toda? Pega leve, o menino Kevin é sensível, peraí. Então, enfim, com essa história de que eles queriam fazer X coisas e que eles não se sentiam valorizados pelo Kevin, que tava segurando eles nessas X coisas, numa dessas eles pararam todos de se falar. E isso ficou assim até a primeira filha do Kevin nascer, gente. Eles ficaram sem se ver e sem se falar. Foi cada um pra um canto real. E aí, quando nasceu a primeira filha dele, aí, né, beleza, eles foram lá conhecer a primeira sobrinha e tudo mais. Aí as coisas foram ficando em paz de novo, mas tenso. Clima tenso entre os brothers. Literalmente. Tudo bom. Bom, o Nick, como ele foi a pessoa que deu o fim dos Jonas Brothers, ele chegou e falou que não tinha mais banda nenhuma, meio John Lennon, Beatles ali. Ele sentiu esse peso voltando pra ele. E ele ainda assim, ele queria se provar pro resto do mundo e também pela culpa de ter sido a pessoa que causou o término dos Jonas Brothers. Pois bem, veio aí a era Jealous. O que é bem interessante o nome dessa música no meio dessa treta aqui, quando a gente para pra pensar. Tudo bem que o contexto não tem nada a ver, mas é interessante. Veio aí a era Jealous. Quem não lembra dessa música? Jealous, jealous, I turn my sheet music up and I'm puffing my chest.
Veio aí Nick Jonas, apareceu cabelo raspado, bombado, toda uma imagem nova, acabou Jonas Brothers. Então veio aí a primeira era solo do Nick Jonas, dessa vez era um álbum dele sozinho, era Nick Jonas, não era Nick Jonas and the Administration, e era solo. Então acabou Jonas Brothers, acabou, agora era Nick Jonas, era isso, e deu muito certo, gente. Jealous foi uma coisa assim que estourou nos Estados Unidos, foi tema do meu programa na Disney, tocava que nem um louco, eu lembro que tocava na rádio o dia inteiro. E aí depois veio Close, veio um monte de coisa e o Nick Jonas se fez como artista solo. E aí, gente, mais uma vez, Joe Jonas ficou recalcado sim, e veio aí também ele querer fazer outras coisas e se provar, já que o primeiro trabalho dele solo não deu certo, dessa vez ele resolveu investir em uma banda. Quer dizer, Joe Jonas não funcionou solo, mas veio The NCE, que foi uma loucura, uma febre. Cake by the Ocean foi um clássico. Veio aí a fase solo do Joe Jonas também. Enquanto isso, Kevin lá, no conforto do lar, sendo pai. E essa parte do Kevin é meio triste, porque ele até comenta. E ele fala, quando eu vi, eu era um ex-Jonas Brothers. E até hoje tem gente que me pergunta se eu sou o Nick ou se eu sou o Joe. Então, era bem complicado. Mas ele ficou ali, pleno, sendo pai de família e tudo mais. Mas dá uma peninha. Dá um dó do Kevin. Porque, gente, né? Os outros dois estão ali vivendo o sonho e o Kevin é só o outro Jonas. Como eu falei, Kevin Jonas extremamente injustiçado. E o carinho que eu comecei a sentir por ele depois desse documentário foi enorme, porque sim, gente. Eu era uma das pessoas que não ligava para Kevin Jonas. E Nick foi o causador disso tudo, Nick foi o causador da volta também. Então, depois de ter falado que não queria mais Jonas Brothers e tudo mais, anos depois, um belo dia, ele acordou falando, tô sentindo falta de tocar com os meus irmãos, de olhar pro lado ter o Joe, de olhar pro lado ter o Kevin. Então, vamos voltar com isso aí, galera. E aí eles se reuniram, porque é aquela coisa, acima de tudo, tiveram tretas pesadas, eles são irmãos acima de qualquer coisa, eles são família, mas eles continuaram se falando ao longo do tempo, mesmo que com as coisas meio estremecidas, e anos depois da última música lançada, eles voltaram aí em 2018 com o seu novo trabalho, e veio Sucker, que foi uma loucura quando saiu, todo mundo surtou porque era a volta dos Jonas Brothers, aí veio o álbum novo, que foi o Happiness Begins, enfim, foi um grande sucesso. E aí estamos aí até hoje com eles, com vários trabalhos lançados desde então, com turnês lotadíssimas, que eu tive a sorte de ter sido o último show que eu vi antes da pandemia, nessa minha viagem pra Alemanha. Em breve eu vou postar o vlog, tem vídeo de vários pedacinhos do show, mas pra quem quiser ter uma prévia, tem lá no meu Instagram, nos destaques, na parte que tá de Berlim, Alemanha, você clica ali que vocês vão ver. E tem um destaque só pro Jonas Brothers também, então assiste lá no meu Instagram enquanto o vlog não sai. E aí, gente, a moral da história é o quê? Cada um foi pra um canto, cada um precisou do seu tempo separado, porque cresceram juntos, sempre foi uma família super unida, e foi um sucesso da noite pro dia, que eles não souberam lidar muito bem com a pressão. Cada um quis uma coisa e, no fim das contas, cada um precisou ir pra um caminho pra poder voltar pro mesmo caminho juntos, né? Poético. Uma coisa que precisou seguir separado pra depois seguir junto. É isso. Então eles se apaixonaram, né? O Joe casou com a Sophie, o Nick casou com a Priyanka, e aí eles se apaixonaram, cresceram, amadureceram e viram que eles são muito mais do que uma banda, eles são irmãos acima de qualquer coisa. E como o próprio pai do Kevin, do Nick e do Joe fala ali, ele pega e fala que tem irmãos que tiveram uma banda que nem se falam mais, tipo Oasis. E é isso, então pra quem ficou curioso pra ver toda essa história, o documentário está no Prime Video lá com todos os detalhes mais, né, suculentos dessa fofoca. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero saber qual foi a parte que mais chocou vocês aqui. E assim, eu confesso que eu vi esse documentário antes de conhecer eles na Alemanha. Os meus olhos pro Nick já mudaram um pouquinho. Eu sabia de toda essa treta por ter vivido isso, mas ninguém sabia os detalhes sórdidos como a gente soube depois nesse documentário. E aí agora a gente viu que o Nick realmente botou o nariz um pouco pra cima, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. E se você gosta muito de Jonas Brothers, comenta aqui embaixo This is an SOS, que eu vou saber que você assistiu até o final, porque depois dessa história... Só SOS mesmo, pelo amor de Deus, me ajuda, que treta foi essa? Mas é isso, em nome da fofoca, veio aí edição Jonas Brothers. Em breve teremos outro, muito suculento também, que vocês estão pedindo há muito tempo e que eu também tô devendo, então é isso. Então, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e...